Deus. Somos gratos pela vida das crianças, que sempre trazem uma nova perspectiva para a igreja, alegram o ambiente, enchem de vida, de esperança o coração de todos nós, e certamente alegram também o coração de Deus. Nós vamos dar seguimento aqui ao nosso estudo, o Evangelho do Grande Rei. Hoje a nossa lição 23, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo 11, mas antes de nós entrarmos na leitura propriamente dita, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, começar com uma pergunta. Como é que Moisés define a existência humana desse mundo? Lá no Salmo 90. Quantos se lembram como Moisés define a existência humana desse mundo no Salmo 90? Com uma palavra, com uma frase. Quem gostaria de arriscar? Um de cada vez. Como a flor que murcha. Também. O que mais? Canseira e enfado. Canseira e enfado. Mais alguma coisa? Canseira e enfado. Então, canseira e enfado nós poderíamos dizer que é o título do salmo, né? Quase. Canseira e enfado. E a pergunta é, será que Moisés fala só da canseira do corpo? Sim ou não? O que vocês acham? Possivelmente, ele se referia também à canseira do corpo, mas muito certamente ele se referia à canseira da alma. Moisés foi um homem cansado, de alma cansado, justamente por conta de toda a aflição que ele viveu no deserto com aquele povo murmurador que ele liderava. E não era qualquer povo, não era uma igreja com 200 pessoas, 300 pessoas, 1000 pessoas. Era uma congregação enorme, com milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas. E ele, como líder daquele povo, todo dia praticamente enfrentava uma centelha de rebelião. Toda hora tinha alguém querendo se rebelar e voltar para o Egito. E eu, diversas vezes lendo aquela passagem, me convenci da misericórdia de Deus e da mansidão de Moisés. Por isso ele é destacado ali como o homem mais manso que já existiu. Porque para lidar com aquele povo tinha que ser uma mansidão em forma de gente. Então Moisés foi um homem de muito cansaço. Ele se cansou demais, sofreu dessa exaustão da alma, que muitas vezes toma conta do coração e da alma, de todos nós também neste mundo. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que a gente se cansa. O mundo é um mundo cansativo. A sociedade moderna, pós-moderna, cansa a gente. Com tanta besteira, com tanta infantilidade, com tanta loucura que a gente percebe e a cada dia aumenta e acelera esse processo de loucura no mundo. E é interessante que o nosso texto de hoje tem bastante a ver com essa questão da canseira, do enfado, do desgaste. E na porção que nós vamos examinar hoje, Jesus vai responder aos mensageiros de João Batista. João quer ter certeza de que Jesus é o Cristo que havia de vir. E ao responder aos mensageiros de João, Jesus vai falar também do próprio João, mostrando quem é esse João, por que ele veio ao mundo, qual é a sua missão neste mundo, que seria preparar o caminho do Senhor. E a mensagem de João correspondia à mensagem de Jesus. Porém, tanto a mensagem de um, a pregação de um, quanto a pregação de outro, foram rejeitadas pelos judeus. Por isso, Jesus vai lançar uma série de sentenças também sobre cidades que ouviram a sua palavra, mas não se arrependeram. E por outro lado, ele vai agradecer ao Pai, porque o Pai havia ocultado o sentido das suas palavras, aquelas pessoas que se julgavam sábias, entendidas, desenvolvidas de mente e capacidade de entendimento, compreensão,
E ao mesmo tempo Deus havia revelado essa mensagem, essa palavra aos humildes, aos pequeninos, àqueles que receberam a palavra de Cristo como crianças. Então, ao mesmo tempo, isso mostra que o Pai lhe confiou todas as coisas, inclusive o poder de revelar o Pai àqueles a quem o Filho escolhe revelar. Então ele termina o capítulo com um convite. Ele chama a si os cansados e os sobrecarregados e promete dar a eles descanso e paz. Essa é basicamente a síntese, o resumo do capítulo 11. Então nós vamos fazer a leitura e depois vamos expor o texto aqui dentro do tempo que nós temos nesta manhã. E aí Mateus capítulo 11 diz assim: quando Jesus acabou de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que os seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta, este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde então, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então Jesus começou a repreender as cidades, nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até ao céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de tê-la em nossa língua materna, de tal forma que nós podemos ler e entender o que ela diz. Te agradecemos pelo privilégio de termos ainda a liberdade de prestar culto ao Senhor. Obrigado por esse momento feliz, quando mais uma vez nós estamos aqui celebrando a Páscoa de Jesus e recebendo a tua palavra que nos instrui acerca do significado deste momento em nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, nessa hora com entendimento. Abre os olhos do nosso coração, da nossa alma, para que nós possamos receber aquilo que a tua palavra tem a nos transmitir. Nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, o verso 1 funciona como uma fórmula de transição. E essa fórmula sempre aparece em Mateus quando uma sessão de discurso de Jesus termina e outra sessão começa. Nós já havíamos sinalizado isso desde o primeiro discurso, ali no capítulo 5, que vai até o capítulo 7, versículo 28, onde Mateus vai usar a mesma fórmula. Se você quiser olhar aí, você vai ver que ele usa a mesma fórmula com a qual ele inicia o capítulo 11. Ele diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Ele sempre mostra que Jesus está encerrando um momento e começando outro momento. É assim que ele começa o versículo 1. Ele diz: quando Jesus acabou de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades ao redor, ou nas cidades deles. Então, aqui Jesus vai iniciar uma nova série de ensino, que contém sentenças, discursos e parábolas, e que vai até o capítulo 13, versículo 53. Mas sobre quais instruções o autor está falando? O que você acha? Você que já está acostumado com pregação expositiva, que tem acompanhado a escola bíblica, essa pergunta é para você. Sobre quais instruções o autor está falando? Ele diz que Jesus acabou de dar estas instruções. Que instruções são estas? Quem poderia responder? Todo mundo sabe, mas está todo mundo sem graça, As instruções que ele vinha trazendo a partir do capítulo 10. As instruções para os 12 discípulos que ele enviou na missão, Então, ele faz ali o seu discurso missionário, e quando ele estava enviando os seus discípulos, nessa primeira expedição apostólica, ele vai dar instruções a eles, a partir do verso 5 até o 42. E do que é que ele falou ali? Ele determinou um público específico, eles deveriam ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele também determinou o que eles deveriam fazer, eles deveriam curar, eles deveriam ressuscitar os mortos, libertar os oprimidos do diabo. Ele também disse em que condições eles deveriam ir, sem levar nada, nem uma roupa para mudar, uma roupa extra para usarem na viagem, mas viverem de acordo com aquilo que fosse dado a eles pelas pessoas que os recebessem em sua casa. Então, ele também advertiu, dizendo que eles seriam rejeitados e que seriam presos e levados diante de tribunais para responder, julgados como criminosos, e por causa de Jesus, todos aqueles que acolhessem a palavra que eles pregassem também seriam odiados até pelas suas próprias famílias. Mas ele não deu só advertências, ele também trouxe conforto. E ele prometeu que o Espírito de Deus estaria com eles, dando a eles os recursos e a coragem no tempo necessário para que eles soubessem dizer aquilo que era necessário para cada situação que surgisse, e que eles não deveriam temer nem mesmo a morte, porque as vidas deles têm um valor perante Deus que excede o valor da simples existência terrena. Ou seja, Jesus diz: a morte não pode encerrar a
a existência de vocês perante Deus. Então, por fim, ele faz uma promessa. Ele diz que todo aquele que o amar acima de tudo e não se envergonhar dele receberá uma grande recompensa no porvir. Então é sobre estas coisas, estas instruções, que Mateus está falando aqui no versículo 1. E Jesus sai então para anunciar o Evangelho nas cidades da região da Galileia. Né? E aí nós entramos nos versos 2 a 6 e vamos mostrar que João estava no cárcere. Amém. E ele vai mandar alguém fazer uma pergunta para Jesus por conta da... Amém? Alô? Som? Oi? Voltou. Tá. Então, né, voltando aí ao versículo 2, João está no cárcere e, ouvindo a respeito de Jesus, ele manda que os seus discípulos vão fazer uma pergunta para Jesus. Né? Se Jesus é aquele que deveria vir ou se eles deveriam esperar outro. Então Jesus responde: voltem e anunciem a João que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, é interessante essa resposta de Jesus, né? Em 2017, alguns arqueólogos anunciaram a descoberta das ruínas da fortaleza de Macaréus, ou de Macaréus, na costa leste do Mar Morto. Né? E esta foi ali, teria sido o local, este foi o local em que João Batista havia sido preso por ocasião que Mateus está narrando aqui. Hoje é um centro de turismo, né? Ali nas imediações do Mar Morto, esse monte de Macaréus onde havia essa fortaleza. Então João havia sido vítima de uma trama entre Herodes, um rei que era vassalo de Roma, ou seja, ele era subordinado a Roma, Herodias, com quem ele vivia, e a filha de Herodias. Nós conhecemos bem a história, né? A trama é bem conhecida de todos, de filmes e representações, aquela dança de Herodias. Então Herodes promete que se ela dançasse, ele daria até a metade do reino. Então ela pede a cabeça de João Batista. E tudo isso aconteceu porque Herodias, a companheira de Herodes, odiava João. Porque João condenava a união de ambos, uma vez que Herodias era esposa de Filipe, irmão de Herodes. Né? E então João denunciou isso várias vezes e isso despertou o ódio de Herodias. Então, com todo esse conluio aí, João acabou sendo preso. Essa sua atitude corajosa e temerária levou a ser encarcerado e ele ficou impedido de acompanhar de perto o desenrolar dos fatos. Então ele tomava conhecimento das notícias através de informações muito poucas e imprecisas que chegavam a ele na prisão, né? Então você imagina que se hoje uma pessoa presa já tem muitas restrições em termos de receber notícias, imagine naquela época, né? Mas Jesus então vai receber essa pergunta de João no texto paralelo de Lucas. Dentre as notícias, inclusive, que chegam para João, consta o fato de Jesus ter ressuscitado o filho da viúva de Naim, né? E diz também que todo o povo dava testemunho de que um grande profeta havia se levantado em Israel e que Deus estava visitando o seu povo. Você pode conferir depois em Lucas 7, de 11 a 18. E quando João ouve essas coisas, certamente ele pensa: bom, se isso for verdade, então esse seria um grande sinal de que Jesus realmente é o Messias. Mas ainda assim, como acreditar piamente nessas coisas sem que haja um testemunho plenamente confiável, né? Então, João manda perguntar a Jesus. Mas o leitor bíblico atento faria aqui uma objeção. Ele diria: mas espera aí, pastor, como assim João tem dúvidas sobre quem é Jesus? Afinal, no Evangelho de João, ele diz que Jesus é o Cristo, o Messias. Ele diz, João, que ele é o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver isso em capítulo 1 de João, Evangelho de João, versículo 29 a 34.
E de fato, parece haver uma inconsistência entre os relatos, mas será que há realmente? Bom, para entender isso, a gente precisa relembrar qual era a imagem que João tinha do Messias. E nós vamos encontrar essa imagem em suas próprias palavras. Se a gente voltar um pouquinho aí no capítulo 3, volte comigo aí no capítulo 3, versículos 7 a 10. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Eu acho sempre muito engraçado essa forma de João pregar, né? Se ele fosse pastor hoje, a igreja dele devia ter uns 3 ou 4, né? Então, ele vai dizer no verso 8, produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Veja o que ele diz no verso 10, o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que sugere essa imagem, irmãos? O que essa imagem sugere? Do machado posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada na fogueira. O que essa imagem sugere? Meiguice, candura, suavidade, amabilidade. O que ela sugere? Severidade, não é? Juízo iminente sobre os inimigos do reino de Deus. Quem não acertar as contas vai ser lançado no fogo. E veja os versículos 11 e 12, na sequência, ele diz: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Olha só. A mensagem de João fazia tremer. E essa imagem sugere o quê? Uma ação imediata do Messias, que vai combinar ali o derramamento do seu Espírito Santo sobre os eleitos e fogo consumidor sobre os perdidos incrédulos. Não é essa a ideia que o texto transmite? Ou seja, essa era a imagem que João tinha do Messias, né? Além disso, nós temos que levar em conta a cultura religiosa predominante da época. O Messias esperado pelos líderes judeus era o quê? Ele seria um conquistador político e militar, né? Ele poria fim ao domínio romano e libertaria Israel daquela vida de submissão política, econômica e social. Então foi nessa cultura que João nasceu e foi criado. Ou seja, ele cresceu nessa expectativa. Agora, qual é a imagem de Jesus que os informantes de João estão trazendo? Combina? Não. Eles estão falando de um mestre gentil, compassivo, que tem palavras que transmitem graça e bondade. Ele cura, ele purifica, ele ressuscita mortos, ele distribui misericórdia, ele libera o perdão. E mesmo quando usa palavras rígidas de repreensão, ele não fala em revolta ou revolução militar, mas ele fala da necessidade que o povo tem de abandonar a escravidão do pecado, se voltar para Deus. Ele fala sobre amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então ele não se parece com aquele que o Batista estava anunciando, muito menos com aquele Messias idealizado pelos judeus. Como conciliar o Jesus real com o Jesus ideal de João? Como conciliar isso? O que os evangelhos sugerem, irmãos? Sugerem que João, apesar de ser profeta, de ter sido escolhido por Deus para uma obra tão extraordinária,
ele não teria entendido o caráter escatológico da sua própria mensagem. Isso acontece com os profetas. Eles não são super-homens, e muitas vezes eles têm a limitação de não compreender com profundidade a própria mensagem que estão anunciando. Como Isaías poderia compreender que o servo sofredor não era Israel, mas o Cristo que viria milhares de anos depois? Ele não entendeu isso. Para ele, o servo sofredor era o próprio Israel, provavelmente, né? Então, assim como os profetas do passado, que anunciaram dessa forma a vinda do Messias, mas nem podiam imaginar o tempo e o modo pelo qual Deus iria cumprir a sua promessa, João veio preparar o caminho para o Cristo, sobre o qual ele também conhecia muito pouco, enxergava muito pouco, e teria lhe faltado a compreensão de que muito do que ele predizia só se cumpriria muito tempo depois. E em alguns aspectos, mesmo agora no nosso tempo, a profecia de João ainda não se cumpriu integralmente. Por isso, o mais provável é que ele devia estar vivendo ali uma grande aflição na sua circunstância atual, né? Preso, sem saber o que lhe aguardava, que futuro ele teria, quem sabe imaginando que, sendo Jesus realmente quem deveria ser, aquele que deveria vir, como ele cria que fosse, logo ele se manifestaria ao mundo, e quem sabe não seria ele mesmo a pessoa que iria libertar João da prisão. Então ele tinha que perguntar diretamente a Jesus, né? E por isso ele manda que os seus mensageiros vão e perguntem: o Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? E a resposta de Jesus é objetiva? Sim ou não? Hein? Sim ou não? Há dúvidas no auditório? A resposta de Jesus não é objetiva. Ele não dá uma resposta, nem que sim e nem que não. Qual é a resposta de Jesus? Ele faz alusão às Escrituras, nos versos 4 e 6. Observe que Jesus manda que os mensageiros de João passem para ele um relato ordenado do que estava acontecendo. João estava recebendo fragmentos de notícias, mas Jesus passa um relato ordenado e diz: olha, falem isso para João. E é certo que quando ele recebesse aquele relato em ordem, ele haveria de se lembrar das palavras do profeta Isaías, quando ele anuncia a era messiânica. Então Isaías diz: se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como corças, e a língua dos mudos cantará. Isaías 35, versos 5 e 6, primeira parte. Veja se combina com a resposta de Jesus, quando ele diz: digam a João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Combina? Combina. E ainda, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isaías 61, versículo 1. A resposta de Jesus é a palavra. Ele diz: João, é a palavra. O que não poderia ser revelado claramente aos profetas daquela época e excedeu a todas as suas previsões é que Jesus também ressuscitaria os mortos. Como isso poderia ser revelado a eles e como eles poderiam transmitir isso se seria algo tão inimaginável? Então, sim, os sinais e maravilhas operados por Jesus são uma prova concreta de que ele é o Filho de Deus, o Messias, digno de credibilidade, de toda reverência. E o quarto evangelho vai confirmar essa relação, não é? Veja comigo aí João capítulo 10. João capítulo 10.
nós vamos ver nos versículos 37 e 38, palavras do próprio Jesus. Vai dizer assim: se não faço as obras de meu Pai, não acreditem em mim, mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim, que eu estou no Pai. E lá no finalzinho, quando João faz a declaração de propósitos do seu Evangelho, nos versículos 30 e 31, João vai dizer assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, os evangelhos mostram que os sinais deveriam ter comprovado a autenticidade do testemunho de Jesus sobre si mesmo. Ele era o Messias de fato. É por isso que nós sempre dizemos aqui, irmãos, que milagre, a Bíblia, não é um fim em si mesmo. Por isso, quando a gente pensa em alguém que se foca no ministério de milagres, de cura divina, nós estamos pensando numa pessoa que não compreendeu o Evangelho na sua integralidade, porque Jesus não veio ao mundo para trazer saúde a todas as pessoas, para que elas vivam aqui neste mundo com saúde, porque esse mundo é um mundo caído, é um mundo condenado à perdição por conta do pecado. Então, até Lázaro, a quem ele ressuscitou, era suscetível à morte, porque os judeus queriam matá-lo de novo, né? E também a Jesus, como nós vemos no capítulo 12 do Evangelho de João. Ou seja, até a ressurreição que muitos experimentaram era uma bênção provisória que iria se extinguir de novo com a morte, porque a morte segue o pecado. Mas a vida segue a Cristo. A graça que Ele concede, a sua bondade e misericórdia. Por isso, na sua palavra, Ele revela que a vida plena, a vida abundante que Deus tem para nós é vida eterna. E é por isso que João mostra aqui que a fé não deve ser para a vida terrena, mas para a vida eterna. Então os milagres são apenas um meio e não um fim em si mesmo. São sinais de que Jesus é quem Ele diz ser. E os sinais que a igreja eventualmente opera, uma cura que acontece, uma libertação, ou quem sabe uma ressurreição, se for esse o propósito de Deus, não são um fim em si mesmo. São apenas um sinal de que Cristo está na igreja, de que Ele permanece na igreja e de que Ele opera por meio da igreja. Então aqui a falta de uma compreensão precisa desses fatos em relação ao Messias mostra o porquê da insegurança de João Batista. É possível que ele estivesse sendo levado, quem sabe até a escandalizar-se em Jesus por falta de evidências de que Jesus era o Messias. As palavras do verso 6 sugerem essa possibilidade, quando Jesus diz: é bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Para quem ele mandou dizer isso? Para João Batista. Ou seja, Jesus está dizendo nas entrelinhas: João, fique tranquilo, tudo está saindo como prometido, conforme o propósito de Deus. Será que você se lembra dessas palavras dos profetas? Tudo está caminhando de acordo, João. Embora você não entenda agora, mas eu digo a você: vigie para que você não perca a sua fé e não deixe de crer no Messias. E eu pergunto, irmãos, quantas vezes nós passamos por experiências semelhantes neste mundo, na nossa caminhada cristã? Porque nós não conseguimos entender plenamente o que Deus está fazendo, a nossa fé vacila, se torna titubeante. Nós perdemos o nosso vigor espiritual e muitas vezes deixamos de crer e de esperar na misericórdia de Deus. Não é? Então, os versículos 7 a 16 vão mostrar algo muito importante que Jesus vai ensinar aos seus ouvintes, aos seus discípulos, e que Ele nos ensina sempre que nós nos lembramos de suas palavras, né? É que as coisas são mais do que aparentam ser.
É impressionante como o andamento que Mateus vai dar ao texto revela uma preocupação muito terna da parte de Jesus. Porque, embora a sua resposta à dúvida de João Batista possa parecer uma repreensão, Jesus se encarrega de desfazer logo essa impressão. Primeiro, ele faz uma distinção à vida e ao ministério de João. E depois ele esclarece um fato fundamental sobre aqueles que servem a Deus, que por mais distintos que eles sejam, eles são limitados. Como falamos, são gente de carne e osso, sujeitos a falhas e até momentos de incredulidade. E ainda que tenham recebido de Deus tanta honra e tenham sido revestidos de tantos dons especiais, ainda assim, eles são apenas gente. E é com essa dupla perspectiva que Jesus vai descrever João Batista. Então, primeiro ele fala das prerrogativas que foram concedidas a João. Versículos 7 a 11. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, que foram ver um profeta? Sim, eu lhes digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio diante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, que dos nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. O que vocês foram ver no deserto? É a pergunta de Jesus. Um caniço agitado pelo vento, ou seja, algo comum, banal, sem importância? Ou vocês foram ver algo que chamasse atenção por sua aparência, como um monarca vestido em trajes finos, como se estivesse em seu palácio? Jesus sempre faz perguntas que têm uma resposta óbvia. É claro que ninguém espera encontrar no deserto alguém vestido em trajes finos. Então ele disse: vocês foram ver o profeta, o que vocês esperavam ouvir, o que vocês esperavam receber. E de fato João era um profeta, mas não apenas isso, ele foi um arauto. Ele foi prometido nas palavras de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que Jesus cita aqui: eis que eu envio diante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Qual era a função do arauto, ou mensageiro real? Ele era um porta-voz do reino. E quando o rei saía para visitar uma outra nação, cabia ao arauto ir à frente anunciando a sua mensagem, a sua proposta, a sua lei, a sua ordem, e ao mesmo tempo preparar o caminho para que o seu governante chegasse e que todos os preparativos estivessem feitos para a sua chegada. Então essa era a missão de João Batista em relação a Cristo. Por isso Jesus afirma que nenhum profeta foi maior do que João. Não é porque João fosse grande, é porque a pessoa que ele veio anunciar é a maior de todas. É a única pessoa grande que existe no universo. Então, João recebeu a mais nobre de todas as missões: preparar o caminho do Senhor. Ele foi o único profeta da antiga aliança que teve o privilégio de interagir com o rei Messias, de quem os demais profetas apenas puderam falar, não é? Em Mateus, no capítulo 13, versículos 16 e 17, nós vemos algo que mostra essa realidade, né? Quando diz assim: pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. João recebeu esse privilégio de interagir com o seu Salvador, com o Rei Messias, a quem ele veio anunciar. Mas, embora João seja grande do ponto de vista humano, na comparação com os demais que nasceram de mulher, ele não é o maior, né? Depois dos versículos seguintes aí, na segunda parte do versículo 11, Jesus diz: mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Desde os dias de João Batista até agora,
O reino do céu sofre violência e os que usam de força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, apesar de toda essa distinção feita a João Batista, Jesus também vai frisar que existe algo muito maior do que João. E o que seria? O próprio rei, de quem João era apenas um arauto, Jesus. O reino desse Cristo, desse rei, é muito maior do que João, é muito maior do que tudo. O seu reino é maior. E o menor súdito deste reino é considerado maior do que João. Porque ainda que João tenha recebido tamanha distinção, muitos dons, sendo um profeta extraordinário, não é? Ainda assim ele não pôde naquele momento receber os benefícios que muitos homens comuns e anônimos estavam recebendo. Testemunho pessoal de sinais e maravilhas, o privilégio de ouvir em primeira mão dos lábios de Jesus as boas novas, o acesso ao reino espiritual que Jesus veio trazer neste mundo, né? Como nós já vimos aqui, que este privilégio foi vedado a muitos homens distintos do passado que serviram bem a Deus. Então, o verso mais difícil aqui é o verso 12, que é um verso de difícil interpretação, e para interpretá-lo nós vamos usar uma das regras de interpretação bíblica, que é a seguinte: o texto mais claro esclarece o texto obscuro. Então, se nós formos a Lucas, no capítulo 16, vamos ver, Lucas 16, no versículo 16, nós vemos o texto paralelo, onde Lucas vai dizer: a lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. Então esse é o sentido mais claro, que não fica tão claro nas palavras de Mateus, no versículo 12. Não é? Então, essa interpretação concorda com a tradição dos fariseus da época, que ensinava que a prática diligente do jejum e o estudo da lei seria a forma de forçar a chegada do fim dos tempos e do reino de Deus. E como sempre, Jesus estaria aqui redimindo as boas práticas da fé judaica, que haviam caído em ritualismo estéril por conta das tradições que eles tanto prezavam. Então ele dá a essas boas práticas um sentido útil, legítimo. Ele diz: sim, é necessário se esforçar para entrar no reino. É necessário, porque o evangelho está sendo pregado, mas é preciso haver quem ouça e quem obedeça o evangelho. Nós vimos na interpretação de Lucas como ele estabelece aqui, João Batista, um ponto de virada da antiga para a nova aliança, e o modelo profético do passado se extinguiu com João Batista. Por quê? Porque já não havia sentido em falar daquele que viria, porque ele já veio, né? E na concepção do próprio Jesus, a lei e os profetas existem para dar testemunho dele. Então, por essa ligação tão visceral do ministério de João com Jesus, seria fundamental defender a integridade da pessoa e do ministério de João. E por isso Jesus afirma que ele é o Elias escatológico, né, do qual Malaquias vai falar, vai prometer que devia vir antes do fim. Né? Se você voltar um pouquinho aí, depois da página branca, você vai chegar no livro do profeta Malaquias, e no capítulo 4, versículos 5 e 6, ele diz: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, de novo, Lucas nos ajuda a entender o que isso significa. Se vocês voltar lá a Lucas, agora no capítulo 1, versículos 13 a 17, vejam o que Lucas vai dizer a respeito de João Batista. Diz assim a palavra: o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida,
Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará feliz e alegre, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, os justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ou seja, cumprimento cabal, definitivo, completo das promessas de Malaquias. Mas Jesus diz, olha, quem estiver disposto a crer, que creia. Porque nem todos creram. Né? Então, irmãos, tudo isso é bem maior do que João Batista. João é um fio muito importante nessa tapeçaria, mas ele não é o próprio tapete. O Evangelho de João resume essa verdade com pouquíssimas palavras. Ele diz sobre João Batista que ele veio para dar testemunho da luz, mas ele mesmo não era luz. O grande problema da igreja, né, é quando a igreja acaba sendo usada por Deus de uma forma tão poderosa que ela se confunde. E a igreja começa a achar que ela é a própria luz, quando ela é apenas um testemunho da luz. A grande pedra de tropeço no caminho do crente é quando ele começa a achar que pelo fato de estar recebendo tanto de Deus, ele é o queridão de Deus. Né? Uma pessoa perfeita, sem pecados, porque Deus está fazendo grandes coisas na sua vida. E eu me lembro das palavras de Augusto Nicodemos numa convenção da CEPAL, né, numa das plenárias lá, que eu tive a oportunidade de participar com ele, e ele disse, não sei porque as pessoas são tão presunçosas nesse sentido, porque Deus usou até uma jumenta. Ou seja, se Deus usou uma jumenta, né, não vai usar o ser humano. Mas o ser humano muitas vezes se julga acima do bem e do mal porque ele está sendo usado por Deus. João Batista estava sendo instruído aqui, né, por Jesus, que só havia um Messias, só há um que realmente é grande, é o Senhor, que está acima de tudo e de todos, né, e diante dele todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, ele veio, né, para anunciar o grande, mas ele não era o grande. A sua obra, de fato, foi uma grande obra. O seu ministério era um ministério de grande envergadura, mas ele mesmo não era grande em si, porque grande só existe um. E nós vamos ver nos versos 16 a 19, já caminhando para o desfecho, para o clímax desse nosso momento, né, que João entra no ponto mais crítico, quando Jesus começa a falar sobre a rejeição que ele recebia do povo, tanto quanto João Batista, né, por sua pregação. Ele vai utilizar uma ilustração que fala de uma espécie de jogo entre crianças. A brincadeira consistiria mais ou menos em provocação e resposta. Então, um grupo dizia, tocava flauta, e outro grupo tinha que dançar, né? E depois invertia, o grupo que havia dançado cantava lamentos, e então o outro grupo fingia contrição, quebrantamento, choro, né, como as carpideiras que choravam nos enterros. Mas parece que as crianças não combinaram muito bem, porque o grupo tocava flauta e o outro não dançava, e depois chegou a vez do outro grupo que cantava lamentos, mas o outro não chorava. Então Jesus usa essa ilustração para mostrar que da mesma forma, tanto ele quanto João foram rejeitados, foram ignorados. Os dois grupos simbolizam João e Jesus. João foi desprezado porque vivia um ascetismo extremo, né? Quem quer seguir um homem que come gafanhoto e bebe mel e se veste com pelo de cabra? Imagine isso. Mesmo naqueles tempos, isso era muito estranho. Muito estranho, né?
Ele falava e agia como um trovão, como a gente viu. E todo mundo julgava que João era louco, pelo menos meio louco. Jesus foi desprezado porque era popular. Ele comia e bebia em festas, se sentava com publicanos e pecadores, então ele era julgado imoral pelos líderes religiosos. Portanto, nem Jesus nem João serviam. Eles não julgavam a mensagem, nem a legitimidade do testemunho, eles julgavam a aparência. Eu pergunto para você, meu irmão, não é assim que a gente age o tempo todo? O peso e o valor daquilo que se diz, para nós, depende de quem diz. Se a pessoa está bem vestida, se ela está à frente de um grande grupo, se ela tem representatividade, né? Enfim, são coisas que nós julgamos serem importantes, mas que Jesus está mostrando aqui que acabam atrapalhando a nossa percepção da realidade quando ela é mostrada para nós. Porque quem mostra não é digno da nossa confiança ou da nossa aceitação, porque não tem a aparência que nós desejávamos. Quantas lições importantes, não é? A gente aprende aqui. Então, a questão é que esses líderes se julgavam sábios demais para acatar o que João e Jesus pregavam. Então, Jesus os desafia quando declara: a sabedoria de alguém só pode ser comprovada se os seus frutos forem vistos na vida desse alguém. Né? E o primeiro fruto da sabedoria é o quê? O arrependimento. Esse é o tema que segue na próxima sessão, e aqui nós vamos caminhando para o final. Ele vai agora lançar sentenças sobre 3 cidades. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha operado muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Então ele vai lançar os seus ais. Lá na frente, no capítulo 23, ele também vai lançar uma grande série de ais, ou seja, são sentenças, imprecações contra as autoridades religiosas, mas aqui ele faz isso contra as cidades nas quais ele havia feito muitos milagres, e elas não se arrependeram. Corazim, Betsaida, depois Cafarnaum. Essas 3 cidades não são as únicas dignas de repreensão, mas elas representam todas as outras que igualmente não se arrependeram, ainda que tenham visto muitos milagres. E nós já vimos qual era a função dos milagres do ministério de Jesus: dar suporte à sua pregação e confirmar a sua identidade messiânica. Ou seja, quando Jesus realizava grandes milagres nestas cidades, estes sinais confirmavam a veracidade do que ele dizia e testificavam que ele realmente era quem dizia ser, o Filho de Deus. Mas, por mais veraz que seja aquilo que nós ouvimos, nós só vamos aceitar se quisermos aceitar. Existe o exercício da vontade, né? E se tudo que Jesus fazia não fosse o suficiente para levar ao arrependimento daqueles que testemunhavam essas coisas, não haveria mais nada a fazer. Não haveria esperança para essas pessoas, para esses corações endurecidos pela incredulidade. E Jesus escolhe 2 exemplos bem radicais para ilustrar o grau de ceticismo, de incredulidade, de indiferença dessas 3 cidades. Primeiro ele fala de Tiro e Sidom. Se você for olhar Tiro e Sidom no passado, no Antigo Testamento, você vai ver que são 2 cidades denunciadas várias vezes pelos profetas como sinônimo de riqueza, opulência e iniquidade, arrogância, orgulho. Por uma sentença divina, Tiro e Sidom foi reduzido a escombros. E Jesus diz que se ali se tivesse feito os milagres que foram feitos em Corazim e Betsaida, Tiro e Sidom teriam se arrependido. Aquelas cidades profundamente iníquas e rejeitadas e repreendidas muitas vezes pelos profetas, teriam se arrependido com pano de saco e cinza, que são o que? Símbolos que significam grande contrição, humilhação e arrependimento. Mas ele também menciona Sodoma e Gomorra. E essas são as mais conhecidas, 2 grandes cidades da antiguidade, muito ricas, porém marcadas por profunda prostituição de toda sorte
de imoralidades, foi consumida pelo fogo e desapareceu da história humana. E Jesus afirma que se tivesse operado os milagres testemunhados pelos habitantes de Cafarnaum, Sodoma e Gomorra teriam se arrependido e ainda estariam de pé. E a sentença sobre Cafarnaum é semelhante àquela que havia sido proferida contra a Babilônia, né? Quando o profeta vai dizer: você acha que subirá até os céus? Pois eu digo para você que você será levado até o inferno. Então a autossuficiência de ambas as fez pensar que poderiam galgar as estrelas, porém seriam levadas ao inferno. Palavras duras, né, de Jesus. Então, irmãos, Jesus vai chegando aqui à conclusão do seu discurso, quando ele agora vai falar sobre a soberania divina na revelação, versículos 25 e 27. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, quando Jesus lança a sentença sobre aquelas cidades, ele demonstra a importância de se levar em conta a responsabilidade humana perante Deus. Os habitantes daquelas cidades e de tantas outras deveriam responder pessoalmente perante o Senhor quanto ao que fizeram com o convite que receberam para as bodas do Cordeiro. É uma responsabilidade pessoal de cada habitante. E é evidente que em Corazim, Betsaida, Cafarnaum, houve quem se arrependesse, sim. Houve quem acolhesse a palavra de salvação confirmada pelos sinais operados por Jesus, né? Porque a responsabilidade é pessoal. No entanto, agora Jesus passa a mostrar a outra face da doutrina da salvação, que é a soberania divina. E ele faz isso com uma breve oração de ações de graças, que a gente já leu aqui. E Lucas diz que o tempo citado por Mateus aqui, né, foi no retorno da missão dos 70, quando os discípulos voltaram maravilhados com o que Deus havia feito por intermédio deles. Eles disseram: Senhor, até os demônios se submetiam à nossa autoridade. E Jesus disse: olha, cuidado, hein? Não fiquem tão impressionados com isso. Alegrem-se mais, porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Ou seja, prestem atenção na palavra, na prioridade da palavra, né? Na autoridade da palavra e nos efeitos que ela causa. Então Jesus exultou no Espírito e se pôs a orar em ações de graças. E ele se dirige ao Pai como Senhor dos céus e da terra, ou seja, o Senhor de tudo que há. E sendo Ele o Senhor de tudo que há, também pode dispor de tudo como bem lhe convier. Então Jesus age como quem confia plenamente no juízo que o Senhor de tudo faz, de todas as coisas. E por isso ele diz: te agradeço. E essa é a expressão de todos aqueles que confiam e que realmente conhecem a Deus. Te agradeço. Pois sabem que Ele faz todas as coisas perfeitamente, com propósitos firmes e retos, e que os seus juízos são sempre justos e verdadeiros. Sua vontade sempre boa, perfeita e agradável, ainda que ela me contrarie, que ela contrarie a minha vontade. E aqui nós encontramos implícita a dupla eleição. Primeiro, Deus esconde a revelação da palavra de salvação, não é? Daqueles que se julgavam sábios e instruídos. E Jesus diz: graças te dou, porque escondeste essas coisas, as verdades do reino contidas nas palavras e atos de Jesus, dos que se julgam sábios e entendidos, ou instruídos, como diz a NVT. Então, primeiro, Deus esconde. Se Ele esconde a palavra de salvação, Ele também esconde a possibilidade de salvação. Depois, Deus revela estas mesmas coisas aos humildes, os que recebem o reino como crianças,
São aqueles que Jesus chama de doentes, de pecadores, que se reconhecem no seu estado de total indignidade perante Cristo e que se submetem ao poder das suas obras e palavras. Então, em vários momentos, Jesus vai dizer: eu não vim chamar sãos, eu vim chamar doentes, aqueles que se reconhecem necessitados. Eu não vim chamar os que pensam que são justos, mas aqueles que se reconhecem como pecadores. E por que Deus fez isso, irmãos? Por que Ele faz isso? Jesus diz que Ele faz isso porque assim é do seu agrado, versículo 26. E para Jesus isso basta. Muitas vezes não basta para nós. Quando acontece alguma coisa fora do nosso itinerário, a gente fala: por que, Senhor? Por que, Senhor? Sabe o que Jesus diz? Jesus diz: Pai, te agradeço, porque assim foi do teu agrado. A gente devia aprender algumas coisas com Jesus, né, irmãos? Como ser crente. Jesus era crente. Ele cria plenamente que a vontade de Deus é o melhor. E ele confiava plenamente nessa vontade soberana. Mas a soberania não vem só do Pai, ela também se manifesta no Filho, porque o versículo 27 diz que o Filho revela o Pai àqueles a quem ele escolhe revelar. Salvação não é uma imposição humana. Não sou eu que escolho a Deus, é Deus que me escolhe. Não sou eu que me salvo, é Deus que me salva. E se Ele não tiver misericórdia de mim, e por sua misericórdia, bondade e graça não me escolher, não há esperança para mim. Mas isso não me isenta de responsabilidade, porque se Deus não me escolhe, eu também não escolho a Deus. Responsabilidade humana e soberania divina caminham juntos. É um mistério. Só vamos entender, talvez, plenamente, quando chegarmos na presença de Deus. Então o Pai entregou tudo ao seu Filho, o caminho para o Pai é através do Filho, né? E esse tema da entrega de tudo, né, pelo Pai ao Filho é um dos mais importantes no quarto Evangelho, por exemplo, onde Cristo vai ser declarado Messias e Deus desde o princípio. O único ser no universo que tem o conhecimento perfeito de Deus Pai é o Deus Filho, irmãos. Por isso, quando a gente escuta esses testemunhos aí, né, de pessoas que dizem que tiveram uma relação direta com Deus, de que viram Deus face a face, o mínimo que a gente tem de fazer é duvidar. Porque ninguém conhece Deus face a face, senão o Filho de Deus. E o mesmo se dá ao contrário, ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. Então, o ser humano pode receber o privilégio de conhecer o Pai, sim, mas somente se Cristo determinar que isso vai acontecer. E em certo grau, isso é concedido a todos aqueles a quem Jesus escolhe. Então, por fim, para concluir essa nossa reflexão, Jesus faz um convite. Mateus fecha esse capítulo com o registro desse convite. Desde o início, a narrativa desse capítulo nos mostra como Jesus combina severidade com ternura e amabilidade. Então ele acaba de lançar sentenças contra as cidades, ele acaba de falar como Deus esconde a palavra dos arrogantes e dos presunçosos. Ele é rígido com aqueles que desprezam e tornam arrogantemente resistentes os seus corações contra a palavra de Deus, né? Não por vingança ou orgulho ferido, não, mas como forma de demonstrar que o amor de Deus é tão doce quanto severo. Ele não tolera aqueles que insistem em viver debaixo da ira, quando Ele oferece a possibilidade de viverem sob a graça. Então, irmãos, agora é o momento de chamar os cansados e sobrecarregados e oferecer alívio a eles. Quem são esses cansados? São principalmente aqueles que estão sofrendo sob o jugo da lei, sob a forma da tradição dos anciãos. Depois você pode conferir no capítulo 23, de 1 a 4, Jesus vai dizer, repreendendo esses mestres, que eles colocam sobre os ombros do povo um jugo tão pesado que eles mesmos não são capazes de carregar. Os rabinos da época de Jesus costumavam se referir à totalidade das obrigações que a lei impunha como um jugo, né, para andar
Diante de Deus, com retidão e certeza de uma vida plena, um judeu deveria tomar o jugo da Torá, o jugo da lei, conforme Atos capítulo 15, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer: vocês querem colocar um jugo demasiadamente pesado sobre os ombros dessas pessoas, quando tudo que elas precisam é crer em Jesus, é ter fé. Então Jesus está chamando essas pessoas cansadas, esses pequeninos, que têm os seus ombros calejados do jugo da lei, como ela é aplicada pelos mestres, para que eles venham receber descanso. A palavra usada aqui para descanso é equivalente ao termo Shabat, que é o sábado, né? Ou seja, Jesus está oferecendo o verdadeiro sábado, o verdadeiro descanso. Isso vai impactar no contexto posterior, depois a gente vai ver essa mensagem no próximo domingo, se Deus permitir, falando a respeito das controvérsias envolvendo o sábado. Mas Jesus está aqui prometendo alívio. E de que maneira Ele promete trazer alívio? A resposta está justamente na passagem que nós já exploramos há pouco. A mensagem que Jesus traz é o Evangelho, as boas notícias. Diferentemente do jugo da Torá, que trazia apenas o peso de obrigações infindáveis, a aflição da incerteza em relação à salvação eterna, o Evangelho de Jesus oferece a salvação de graça, baseada nos méritos somente do próprio Cristo e de mais ninguém. Ou seja, o fardo da culpa, da dúvida, quanto à salvação ou condenação, era removido dos ombros daqueles que viessem a Jesus. Louvado seja Deus. Eu pergunto para você que veio do catolicismo, isso deve ter acontecido com você também, não é? Quando lá atrás nós acreditávamos que precisávamos de intercessão de santos, de acender velas, de procurarmos a ajuda de imagens e tantos outros subterfúgios e as leis que determinavam que nós praticássemos boas obras para cooperar com aquilo que Cristo fez, para que finalmente nós pudéssemos ter uma oportunidade de acreditar que poderíamos ser salvos. Então Jesus chega e diz: olha, eu vou tirar todo esse fardo dos seus ombros. E eu vou te ensinar que salvação é graça, é fé, não é obra, não é mérito, apenas os méritos de Cristo. Então, meus irmãos, o sentido claro é completado na conclusão do convite. O chamado é para deixar aos pés de Cristo o jugo da lei e tomar o jugo de Cristo. O jugo de Cristo é equivalente ao seu ensino. Ele diz: tomem o meu jugo e aprendam de mim. Nós temos aqui duas diferenças fundamentais sobre o jugo de Jesus e a sua doutrina, e a doutrina dos escribas e fariseus e o jugo da Torá. E aqui eu vou concluir. A primeira delas é o conteúdo do ensino. Enquanto os mestres de Israel ofereciam um legalismo pesado e infrutífero, Jesus oferecia a verdadeira palavra de salvação. O Evangelho e as boas novas são essa oferta, não de um conjunto de regras, mas de uma pessoa, a pessoa de Jesus. Meus irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós não estamos acolhendo uma doutrina, nós estamos acolhendo uma pessoa, a pessoa de Jesus. A segunda diferença tem a ver com o portador da mensagem do ensino. Jesus se apresenta como um mestre manso e humilde de coração. Diferentemente dos mestres da lei, sempre altivos, severos, arrogantes, prontos a punir qualquer desvio da regra, orgulhosos da sua posição, alargando as suas franjas e as suas roupas de doutores da lei. Não, Jesus era um homem extremamente comum. A questão não está restrita ao tipo de ensino, mas também envolve a credibilidade do mestre que transmite o ensino. O resultado para aqueles que atendem ao convite de Jesus é o descanso para a alma. Esse descanso tão necessário que nós mencionamos no início. Talvez não haja nada tão necessário ao ser humano que encontrar descanso para a alma. É o que Cristo oferece. O que Ele pede, os que nele creem, não é pesado nem opressivo. Tudo o que Ele pede, Ele mesmo já deu, irmãos. Seu jugo é suave, seu fardo é leve. Em suma, a confiança pura e simples em Cristo e a obediência
aquilo que ele diz é tudo que Deus requer dos que creem em Jesus. Quando isso é compreendido e assimilado, o fardo insuportável da falsa religião é retirado e em seu lugar o crente recebe o jugo de Jesus. Uma vida vivida em paz e perfeita segurança na sua presença. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu quero fazer apenas 2 ou 3 aplicações para nós orarmos. A primeira aplicação, de certo modo, já começamos a fazer lá, ainda na exposição do texto. Irmãos, muitas vezes as nossas expectativas em relação àquilo que Cristo está fazendo nas nossas vidas podem ser frustradas. Não é porque Cristo venha falhar conosco, é porque as nossas expectativas muitas vezes estão erradas. E estão erradas porque nós não conhecemos perfeitamente o Cristo ao qual nós nos entregamos. E muitas vezes os seus caminhos nos surpreendem. A sua forma de agir nas nossas vidas nos surpreende. Nós fomos para Petrópolis para consultas médicas, alguns exames rotineiros, né? E ali no final de um exame tão comum, tão banal, a médica chega e diz para nós: você vai ficar internado. Existe o risco de uma artéria entupida. Você vai ter que ser internado agora. E aí? Não foi isso o plano que você fez. Mas esse é o plano de Deus. Esse é o propósito que Deus tem para aquele momento. Então o que fazer? Senhor, por quê? Senhor, para quê? Né? Ou tipo aqueles que têm mais intimidade com Deus, gigantescas aspas, não estou entendendo o que o Senhor está falando comigo. Né? Como a gente vê muitas vezes em alguns vídeos engraçados. Nem sempre a gente entende, irmãos. E a gente não tem que entender tudo. O que a gente precisa é confiar. Confiar em Deus. Dizer: Pai, te agradeço. Te agradeço porque sei que o Senhor tem tudo sob o teu controle. E que o pior que pode me acontecer nesse mundo é deixar de existir aqui. Mas isso é o pior aqui. Porque da perspectiva da eternidade, isso é o melhor. Porque aqui vai ser o fim. Mas na verdade é o verdadeiro começo. Um começo que não terá fim. Entende? Então, irmãos, a questão é de perspectiva. É de como nós olhamos, de como nós entendemos a realidade, à luz da confiança que devemos a este Deus que jamais falhou e jamais falhará. Ele é digno de toda a confiança e credibilidade. A segunda perspectiva da aplicação, segundo ponto, é que nós também precisamos esperar pacientemente nos propósitos de Deus para as nossas vidas, entendendo, irmãos, que por mais que Ele nos ame, por mais que Ele tenha propósitos em nós e por mais que Ele tenha concedido a nós dons, talentos, possibilidades, riquezas, bens, conquistas, vitórias, talentos, virtudes, meus irmãos, nós continuamos sendo apenas barro nas suas mãos. Somos barro, não mais do que barro. Ele é o oleiro, né? E além de ter o direito de nos moldar, Ele tem o direito pleno sobre as nossas vidas, porque Ele nos criou. Nós não somos frutos de uma evolução complexa, né? E olha que para crer nessa evolução você tem que ter mais fé do que para crer na Bíblia. Porque é um processo tão complexo que nunca chega ao fim e nunca tem uma explicação satisfatória. Mas a explicação que a Bíblia dá sobre a nossa existência é muito simples de entender e muito fácil de assimilar. Deus nos fez. Ele nos fez do barro, do pó da terra, para onde um dia nós teremos que voltar. Ele tem direito sobre a sua criação e especialmente Ele tem direito sobre as nossas vidas. Ele é o nosso Senhor, o único Senhor. Né? Então,
nós precisamos entender que por mais que Ele faça por nós e através de nós ainda continuamos a ser apenas servos nas suas mãos. Nós existimos para a sua glória e não o contrário. Não o contrário. Ok? A terceira coisa para a gente terminar e orar é que os muitos fatores de cansaço que nós sofremos neste mundo, irmãos, nós não teremos alívio para eles aqui. Se bem que a gente procura, a gente insiste, né? A gente compra um smartphone novo, a gente compra uma roupa nova, a gente compra um carro novo, compra uma casa nova, a gente muda de lugar, a gente muda de posição, a gente faz mais um curso. Nós estamos sempre procurando meios, formas, afetos, anseios, né? Como a reflexão que nós partilhamos lá no Instagram da igreja, nós somos mendigos de afeto, estamos o tempo todo procurando, até que nós nos sintamos satisfeitos e esse cansaço da nossa alma seja de uma vez por todas retirado, removido. Meus irmãos, isso é uma utopia. Nós só receberemos descanso definitivo quando nós estivermos na presença de Deus. Mas, pela fé, nós podemos já receber esse descanso para a nossa alma, ainda aqui em Cristo Jesus. Se nós lançarmos os nossos fardos sobre Ele, as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas desilusões, se nós jogarmos tudo isso aos pés da cruz e dissermos: Cristo, vem ser o único Senhor da minha vida, toma o teu lugar no meu coração, toma as rédeas da minha vida nas tuas mãos e me dá o descanso que eu tanto preciso, você vai encontrar descanso, você vai encontrar paz. Ele é o príncipe da paz, Ele é o nosso descanso. Quando nós chegamos nele, quando nós chegamos a Ele, quando Ele habita em nós, nós encontramos esse refrigério que nós tanto precisamos. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar em relação a tudo isso. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, sobre a qual nós queremos lançar as nossas redes. Estamos mais uma vez sendo, ó Deus, desafiados a simplesmente crer, a esperar na Tua misericórdia, na Tua graça, na Tua bondade, no Teu amor por nós. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender cada dia mais os termos desta aliança que o Senhor celebrou conosco e como nós devemos viver neste mundo com lucidez, consciência cristã, compreendendo que muitas vezes, Pai amado, a Tua vontade vai sim contrariar a nossa vontade. Os Teus desígnios, os Teus propósitos para nós nem sempre serão compreendidos plenamente por nós, porque a nossa mente é muito pequena, é muito limitada. Ajuda-nos a entender, Pai, que o caminho que nós precisamos seguir é o caminho da confiança em Ti, confiança em Cristo e naquilo que Ele está fazendo em nossas vidas, o que Ele já fez e o que Ele está fazendo e ainda fará na consumação de todas as coisas. Ajuda-nos também, Senhor, a encontrar o caminho da humildade, da singeleza da vida, de entender, Senhor, que nós recebemos muito de Ti, que o Senhor tem feito muito por nós, mas não é porque nós merecemos, é porque Cristo conquistou para nós a posição de filhos amados na Tua presença. Ele é o Filho do Teu prazer e é nele que o Senhor tem prazer em nós, e é por isso que o Senhor faz tanto por nós e através de nós. Meu Deus, se nós dermos que seja um copo de água fria a um dos Teus menores discípulos, isso terá sido feito porque o Senhor é bom e porque o Senhor nos chamou e nos vocacionou e nos deu o privilégio santo de participarmos contigo desta obra maravilhosa, ó Deus, que tem sido destinada a pessoas tão frágeis como nós.
Por fim, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude também a acreditarmos piamente de que em Ti nós podemos encontrar descanso, de que em Cristo nós podemos encontrar paz e sossego para a nossa alma, de que a satisfação que nós tanto perseguimos neste mundo nunca será encontrada, Senhor, em afetos, em pessoas, em relacionamentos, em conquistas, em diplomas, em riquezas, em bens, ou até mesmo na pobreza. Não há nada neste mundo que possa trazer plena satisfação e contentamento aos nossos corações, a não ser a presença viva e ativa de Cristo no nosso interior, agindo, vivendo no nosso coração, na nossa alma, e daí estabelecendo os rumos e as direções para as nossas vidas. Então, Senhor, permita que nós possamos achar este caminho novamente. Se nós o perdemos, e se nós nunca o encontramos, que nós possamos encontrá-lo nesta manhã e seguir este caminho e encontrar descanso para as nossas almas, essas almas cansadas, aflitas, muitas delas adoecidas, ó Deus, cronicamente insatisfeitas, descontentes, cheias de sonhos e de fantasias e de utopias que só trarão frustração e tristeza para nós. Liberta-nos, Senhor, de tudo isso e ajuda-nos a encontrar o caminho que conduz ao descanso em Cristo Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.